Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem a seus filhos o que aconteceu, e eles a seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos seus galhos. Pranteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Amém? Inclina suas cabeças, vamos fazer uma oração? Querido Deus, Pai de amor, nós estamos aqui e desejamos abrir o nosso coração ao Senhor. Que a sua vontade, Espírito Santo, seja conduzida, que o Senhor realize, que o Senhor opere nos corações férteis, que todos nós aqui possamos abrir o coração. Repreendemos o mal, os espíritos de distração e de resistência no coração do ser humano. E abençoamos, Senhor, esse culto para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Maravilha. Irmãos, então aqui nós temos um retrato de como estava Israel nesse contexto, né, de Judá. Nesse momento em que Joel foi usado por Deus para relatar esse episódio. Muitos de nós utilizamos esses textos, irmãos, para falarmos sobre a questão do gafanhoto, do devorador, e são mesmo espíritos, irmãos, malignos, colocando para o mundo espiritual que existem, que atacam, né, que infelizmente atingem as pessoas. Mas eu quero falar da história de fato, do que de fato aconteceu nesse contexto. Então nós vimos aqui um cenário triste, né, irmãos? Houve ali uma praga muito grande de gafanhotos, né? Permissão do Senhor Deus, como uma aplicação de juízo. E houve uma praga tão forte, irmãos, tão forte, que atingiu a agricultura de Israel. Vocês sabem que Israel depende muito da agricultura, né, irmãos? Naqueles dias, eles, vamos falar assim, o PIB deles, né? Aonde se centrava mais a riqueza de Israel era na agricultura. E esses gafanhotos, irmãos, vocês viram só que era um enxame, né, de vários tipos, né? O que um deixava, o outro comia, o que um deixava, o outro comia tudo. E, irmãos, o que aconteceu? Acabou-se o fruto da videira, o vinho, acabou-se, né, irmãos, ali o trigo e cevada, muito importante para aquele contexto. Mas, irmãos, o que chama muita atenção aqui, vocês conhecem o livro de Joel bem, que Deus usa muito Joel para fazer com que o povo faça o quê, irmãos? Faça o quê? Clamem a Deus, pranteiem. E é basicamente sobre isso que eu quero hoje discorrer esse assunto com os irmãos, né? Porque, irmãos, Deus tem tocado muito em meu coração acerca de como que anda as nossas lágrimas. Como que está o nosso chorar na presença de Deus. Não para homens que nada pode nos dar. Não dá para colocar esperança em nenhum homem, né? Mas, irmãos, pare e pense comigo. Deus nos fez, para quem está vindo nos estudos de terça-feira, tá top. Porque estamos aprendendo mente, corpo, alma, espírito, todas as partes do ser humano. Nossa, irmãos, eu nem vou, né, tirar aqui o que o pastor tem falado, que falou muito aos nossos corações, mas se eu pudesse só dar uma relembrada, nós somos seres de 3 partes, irmãos. Corpo, alma e espírito. Então nós sorrimos, nós usamos a mão, né? Deus fez tudo perfeito, mão, braços, pernas, tudo perfeito. Ele não fez à toa esses 2 furos no nosso crânio, para colocar 2 olhos, que esses 2 olhos têm suas
Tem os seus motivos, que é nos dar a visão, mas também expressar muita emoção, né? Nós às vezes olhamos para uma pessoa e falamos, há brilho nesses olhos. Essa pessoa vai conseguir esse emprego porque eu vi nos olhos dela. Não é assim, irmãos? A gente tem esse hábito de você ver no olhar da pessoa. E aí, irmãos, eu parei para pensar, né? Que as lágrimas, as nossas lágrimas, quando derramadas para a pessoa certa, que é Deus, no ambiente certo, que é o nosso tempo com Ele, elas são um termômetro para nós. Elas nos revelam o quão sensíveis estamos a Deus em nossa vida, ou àquela situação que está acumulando em nossa volta. Porque, irmãos, existem muitas pessoas que estão vivendo um cenário triste, dando risada. Existem pessoas que o cenário é de chorar e está rindo. E então isso demonstra o quê? O que aponta? Como está o meu termômetro de sensibilidade às coisas de Deus, às coisas que acontecem no mundo, à minha volta. Amém? Então, irmãos, Joel aqui, ele fala ali no versículo 8, né? Pranteiem como uma virgem, em vez de luto que se lamenta pelo noivo. Ou seja, porque, irmãos, olha o que aconteceu no versículo 9. Olha o que aconteceu no versículo 9. As ofertas de cereal e derramadas foram eliminadas. Algumas traduções dizem ofertas de manjares, ofertas de cereal. Outras falam de libação, que é o que? É derramar algo. Irmãos, para o contexto de adoração a Deus, acabar esse tipo de oferta era muito complicado. É como se, veja, a oferta de cereal ou de manjar, se você quer estudar mais sobre ofertas, como eu fiz, irmão, só pegar Levítico 1, 2, 3, 4, 5, que você vai ter uma descrição de cada oferta. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado, etc. Você vai ver que a oferta de manjar, de cereal, é como uma oferta de gratidão ao Senhor Deus. Ela não está muito vinculada, ela não é derramamento de sangue, tá, irmãos? Ela é uma oferta de uma farinha muito selecionada. A libação, irmãos, é o vinho derramado, é um líquido derramado que mostra a rendição do adorador ao Deus dele. E isso foi tirado por quê? Porque os gafanhotos devoraram, irmãos. Devoraram. Não havia mais essa parte de ofertar, de agradecer, de adorar com redenção. A Bíblia fala que os sacerdotes estavam de luto. Basicamente, trazendo para os nossos dias, é como se estragasse o violão, o baixo, não mais prestasse nada aqui. As palmas nossas não tivessem som, os nossos cânticos não tivessem voz. Como seria esse culto aqui agora? Se sim fosse. Não seria uma tristeza, irmãos? O que vocês acham? Seria algo que parece que está faltando alguma coisa, está faltando um elemento. Assim era o contexto daquela ocasião. Porque os gafanhotos devoraram com tudo. Tudo que era necessário, irmãos, para a sobrevivência deles. Atingiu a parte financeira, certamente, com certeza. E principalmente a parte espiritual. Mas o povo de Israel tem esse hábito, como todo ser humano tem, de não, irmãos, fazer uma análise do seu cenário atual e prantear, irmãos. Nós vamos ver o quê? Copa do Mundo, nós vamos ver Netflix, nada contra, irmãos. Você assiste Copa do Mundo, nada contra. Eu estou dizendo que a sensibilidade nossa é tão baixa que é tempo de prantear, é tempo de você estar no seu quarto, falar com Deus e chorar e dizer: Senhor, estou sendo atacado. E algo está ruim para o meu lado. Porque, irmãos, se tem alguém que ama lágrimas, é Deus. Se tem alguém que é muito, que favorece muito alguém, é quando a gente derrama lágrimas genuínas a Deus. Todos aqui já tiveram, com certeza, uma experiência de estar no seu lugar secreto, ou seja, no banheiro de uma empresa, ou no seu quarto mesmo, não importa o lugar, no carro, no trabalho, e a situação é difícil, com qualquer que seja o exemplo que eu possa dar aqui para vocês, e passou aquele momento chorando. Mas eu tenho certeza absoluta que ao sair, você sai forte. Porque Deus, Ele ama as lágrimas, irmãos. Ama as lágrimas. A Bíblia fala em Mateus 5, bem-aventurado os que choram, por quê? Porque serão consolados. Só recebe quem consola, irmãos, quem chora. Quem não chora, não tem consolo. Então, eu e você devemos nos preocupar muito. Temos chorado? Quando foi a última vez que choramos? Você facilmente se lembra quando foi a última, não precisa me falar, obviamente. Mas você tem facilidade para lembrar da última vez que na presença de Deus você derramou lágrimas?
de repente porque falhou, pecou, de repente porque está numa luta muito grande, uma crise de ansiedade, uma crise financeira, não sei, a vida espiritual não está boa, não está contente, e aí para Deus você foi lá e chorou, você se recorda? Porque se é algo tão próximo, assim, de dias assim, beleza, dá para melhorar. Mas irmãos, eu ouso dizer que tem pessoas que talvez passou 365 dias e nunca chorou. E aí está perigoso. Está perigoso porque Deus almeja um coração contrito e quebrantado, amém? E esse coração contrito e quebrantado certamente é porque pranteia, porque chora. Então, irmãos, veja que as ofertas de cereais e também de libação, que são a oferta derramada, cessou, acabou. E isso nos leva também para um retrato dos nossos dias atuais. Quando eu leio esse texto de Joel, e a gente estava lendo junto, vocês estavam acompanhando, irmãos, olha o cenário: campos arruinados, terra seca, trigo destruído, vinho novo acabou, né? Desesperem-se, agricultores. Olha só a palavra de Joel: ei, agricultor, desespere-se, cara, perca o sono, meu irmão. Tipo, não é para ficar dormindo tranquilo no travesseiro. Esse contexto, irmãos, de destruição, difere-se do que está hoje, nos nossos dias? O que vocês acham? Quando a gente olha para o cenário atual do mundo, como que está hoje, irmãos? Você vê, que nem eu vi ontem a terrível notícia daquela menina que jogaram da ponte, né? Aquela fatalidade que não teve corda. Você vai ver os comentários, irmãos, é só tiração de sarro, é só besteira. Acabou-se a sensibilidade, irmãos. Poucos recados de misericórdia com a família, de condolências, pouca coisa. O ser humano, eu estou dando um exemplo isolado, mas o ser humano está terrível. Nós sabemos ali, né? Não vou pedir para os irmãos abrir, mas Mateus 24:12 diz que a maldade iria aumentar, né? E que o amor de muitos iria se esfriar, né? Palavras de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo dizendo: olha, meu filho Timóteo, nos últimos dias vai ficar feia a coisa. Os homens serão mais egoístas, vaidosos, orgulhosos, terríveis. Homens entendem também mulheres, né, irmãos? Todo o contexto da humanidade. Ou seja, irmãos, eu não consigo dizer para vocês que o que aconteceu nessa ocasião de Joel não está acontecendo hoje. Eu até diria que está pior. Se alastrou, avolumou a coisa. E Deus usou Joel para dizer: olha só, o meu povo está vendo que o fogo está na barra da calça e não pranteia. Será que eu vou ter que ensinar o beabá para o meu povo? Ei, Joel, diga para esses caras se desesperar aí. Diga para eles que é necessário se desesperar, chorar. Chorem os ministros. Ou seja, irmãos, estamos vivendo, até anotei aqui no meu caderno, aqui, no meu rascunho da mensagem, uma geração de olhos secos, irmãos. Não vê mais olhos lacrimejantes. Não se vê mais um clamor de almas mesmo, com lágrimas escorridas. Eu não estou falando da comunidade 100, eu estou falando de um cenário geral. Estão de acordo comigo, irmãos? O que vocês acham? Quando nós olhamos para as polêmicas da igreja como um todo, do corpo de Cristo, as polêmicas que tem, irmãos, pessoas preocupadas com área VIP, pessoas preocupadas com cada coisa e as almas que é mais importante, as lágrimas sinceras derramadas não tem. Então, eu falo muito para Jesus: Jesus, nas minhas orações, me dê lágrimas para eu chorar. Me dê lágrimas, Senhor. Sabe, não permita que eu, Everton, tenha olhos secos diante do Senhor, não. Eu não estou dizendo, irmãos, eu quero até aproveitar aqui para falar: você quer que eu seja um chorão, um banana? Não confunda o que eu estou falando. Eu estou dizendo, irmãos, sobre sensibilidade. Estou falando assim que não é normal alguém que serve a Deus não chorar na presença dele. Não, eu diria que é anormal. Ah, mas tem pessoas que oram mais alto, Everton. Tem pessoas que oram nos pensamentos. Irmãos, está tudo certo. Não é porque muito grita, porque muito, né? Entenderam, né? Mas eu acho que é anormal. A pessoa fala assim: sirva a Deus há 15 anos e nunca chorou. Vocês concordam com que é estranho? Aquele que é a presença poderosa, só de você estar com ele você quer chorar, irmão. Vocês concordam comigo? Não é porque está chorando por causa só de pecado, irmãos. É a presença maravilhosa do nosso Deus. É maravilhosa. Então não é normal. Então eu queria que você aproveitasse, enquanto eu discorro a mensagem, para você se avaliar.
como estão as suas lágrimas, porque elas são um termômetro para o teu andar com Deus. Um termômetro, elas fazem uma medida assim, fiel, irmãos. As lágrimas, elas são mais fiéis do que medir se você serve bem a Deus ou não com o teu dinheiro, quanto você dizima, quanto você oferta, né? Ou com o teu serviço de trabalho na igreja, que são todas as coisas necessárias, importantes, amém? Mas a lágrima ela é mais fiel porque não tem como produzir lágrima porque você quer produzir. Você pode até ser um bom ator, uma boa atriz, você pode até tentar achar um jeito, mas Deus sabe separar lágrimas de crocodilo de lágrimas genuínas, né? Deus sabe separar. Então eu ouso dizer que as lágrimas é um termômetro fiel para o nosso andar com Deus. Amém? Então a nossa geração é uma geração de olhos secos, irmãos. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Então, em torno de tudo isso que eu estou falando, nossa preocupação aqui, irmãos, tem que ser o seguinte: eu não posso ser essa pessoa de olhos secos. Eu não posso aceitar eu ser uma pessoa que está numa igreja séria como a comunidade, com um ensino tão sério, tão profundo como a comunidade, que aposta em nós, que nos quer ver, irmãos, não só na Canaã Celestial, que é o nosso grande prêmio, mas produzindo frutos aqui no tempo de agora. Não posso aceitar. Eu preciso me preocupar com esse assunto, né? Então tem que ter lágrimas nos meus olhos, irmãos. Precisa existir. E, obviamente, essas lágrimas para a pessoa certa. Não estou dizendo para você chorar para o Lula, para o Bolsonaro. Não estou dizendo para você chorar para o teu chefe, para tua... Nada disso. Para o Senhor Jesus. Ele que vai ser aquele que vai fazer o quê? Quando nós nos encontrarmos com Ele, irmãos? Quando nós nos encontrarmos com Ele na eternidade, Ele vai fazer o quê conosco? Enxugar quê? Então as lágrimas são importantes, irmãos. Não é verdade? Não dá para aceitar eu ser um crente de olho seco. As lágrimas são importantes porque Ele vai enxugar dos meus olhos as lágrimas. Quaisquer que sejam os motivos dela, Ele vai... Imagina isso, que maravilha de cena. Jesus te consolando. E você ali meio que soluçando. Né? E Ele ali com você, calma, agora está acabado. Você chegou aqui, meu filho. Agora que eu vou enxugar as tuas lágrimas. Meu Deus, meus irmãos. Agora se você não chora, que lágrima vai ter para Ele enxugar? Não vai ter lágrima para Ele enxugar, irmãos. Né? Vamos seguir aqui então. Então, quero de novo voltar no exercício com vocês aqui. Você tem chorado ultimamente? Se chorou, se você, chorei, qual foi o motivo? Seja sincero com você. Chorei porque eu machuquei o joelho lá, Everton. Machuquei, joguei bola, caí, pisei em falso. Acontece, ué. Cai lágrima na dor, né, irmãos? Faz uma cirurgia, dói. Dor de dente dói. Dói, irmãos, chora. Mas eu não estou falando desse tipo de choro, tá? Chora por causa de uma aflição. O último choro teu foi o resultado de uma aflição? Uma crise? Foi um ente querido que se despediu aqui da vida da terrena? Aí você chorou amargamente? Acontece. Uma luta com enfermidade, irmãos. Às vezes a luta é grande com a enfermidade e faz-nos chorar, né? Não vai embora a dor, não vai embora a situação. Luta no casamento. Mães que choram pelos filhos que estão longe do caminho do Senhor. Ou pais também, né? Não só mães, mas pais. Ou filhos que choram pelos pais. Choram pelos amigos. Vocês concordam que isso tudo pode estar acontecendo conosco? Se esse é um dos seus motivos de choro, de lágrimas, irmãos, esse é o caminho. Só que ele não pode ser algo esporádico, irmãos. Ele tem que ser algo recorrente. Recorrente. Às vezes a tua lágrima é porque você está insatisfeito com a tua vida espiritual. Às vezes é isso é um bom motivo. Aquela canção dos Filhos do Homem, né, diz assim: eu preciso de ti desesperadamente, né? Então, irmãos, faça um mapeamento. Eu vou ler alguns textos. Eu estava pesquisando, né, estudando a Bíblia. É muito texto sobre lágrimas, irmãos. É verdade, a Bíblia é o livro das lágrimas, irmãos. É o livro das pessoas que pranteiam na presença de Jesus, amém? É poderoso. Não é à toa, irmãos, que o provérbio diz que é mais alegria mesmo, né, num cenário de morte do que num cenário de festa, né? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele reflete muito mais. Então, irmãos, eu vou começar aqui para você. Olha só, vamos abrir Neemias 1. Neemias 1.
Ô Emerson. Neemias 1. Todos encontraram? Diz assim: palavra de Neemias, filhos de Acalias. Todos estão comigo, irmãos? No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Olha a resposta, né? Ele perguntou algo para o irmão ali, né? Olha a resposta do irmão. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Estão comigo? Vocês viram o que ele fez? Ele estava lá em outro lugar e falou assim para o irmão: ô Anani, como que está lá em Judá? Como que está lá o povo? Como que está a situação lá? Anani responde: está feia a coisa. Está terrível a coisa. Os irmãos estão sofrendo. Diante disso, o que ele faz, irmãos? Senta, chora, se lamenta, irmãos, e passa dias orando, buscando a Deus. Onde eu aplico isso nos meus dias, irmãos? Irmãos, às vezes o cenário da tua casa está feia a coisa. O esposo está ruim, a esposa está ruim, os filhos estão ruins, o pai está ruim. E a gente não se lamenta, meus irmãos. A gente não chora. Nós ficamos no oba-oba. É tempo de chorar. Eclesiastes diz: tem tempo de sorrir e tem tempo de chorar. Tem tempo que nós temos que desmarcar os compromissos e dizer: não é tempo de festar. Meu casamento está indo para o espaço, como que eu vou festar? Meus filhos estão se desviando, como que eu vou? Vai ter uma eleição importante para o Brasil. Eu sei que o homem não é detentor da verdade absoluta, é Deus, é soberano, mas minha parte como cidadão eu tenho que fazer. É tempo de buscar a Deus. Buscar em quem que eu vou votar certo também. Buscar, irmãos, é tempo de buscar a Deus. É tempo de chorar para Jesus Cristo no teu tempo a sós com Ele. Então, aqui ele fez isso. Como assim? Eu estou bem, eu estou tudo top comigo aqui. Eu, Neemias, diante do rei aqui, está tudo certo comigo. Estou ganhando bem, estou tudo certo. Mas os meus irmãos estão lá sofrendo, não aceito, Senhor. Vou passar aqui sentado, vou me lamentar, vou me esmurrar, Senhor. Mas não aceito. Passou alguns dias, ele foi ter com o rei e pediu autorização para ser um dos homens de Deus mais usados pelo Espírito Santo para ajudar o povo de Judá a restaurar as muralhas, irmãos. E foi top, tanto que é motivo de tema de estudo para nós, né, pastor? A vida de Neemias. Homem ousado, irmãos. E às vezes essa ousadia falta em nós. Eu falei de exemplos de casamento, de filhos que estão desviados, e nós estamos às vezes assim, na indiferença, irmãos. Eu coloquei aqui uma palavra que eu achei mais forte, apática. A palavra apática eu coloquei aqui, irmãos. Às vezes nós estamos apáticos. E o que é estar apático, Everton? Eu coloquei aqui, fui para o Google para perguntar uma definição melhor do que a minha. É falta de interesse, falta de emoção, falta de preocupação diante de situações que demandavam uma reação. Entenderam? Falta de interesse, a situação demanda uma reação tal. Eu tenho a oposta, estou apático. Entende? É como se nós estivéssemos comemorando hoje, por exemplo, o Dia dos Pastores. E vamos supor que a gente vai bater um parabéns aqui, parabéns, bater palmas. É como se todos vocês batessem palmas, com aquela cara alegre, oh, glória a Deus, nossos pastores são bênçãos. E o Everton assim, ó. O que eu estou? Apático. Porque a situação demanda uma reação, eu estou dando outra. Eu estou indiferente, irmãos. Estão entendendo? E às vezes nós estamos assim em nosso lar, em nossa casa, em nossa vida com Deus. Estamos acomodados, estamos apáticos, irmãos, quando era tempo de reagir. Era tempo de reagir, como fez Neemias. Quer ver outro exemplo? Esdras. Está bem ali, irmão, só vai para frente, vai ter Esdras ali. Ou para trás, perdão, para trás. Lá para trás vai ter o livro de Esdras ali, irmãos. Capítulo 9, versículo 1. Estão comigo? Diz assim no livro de Esdras: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me. Olha o que os líderes
falaram para Esdras. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Versículo 2. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes, os oficiais, estão à frente nessa atitude infiel. 3. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante da palavra do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Perceberam, irmãos? Prantear, é que no Brasil não tem essa cultura, mas essa cultura de arrancar fios de cabelo, fios da barba, era uma atitude para Deus que mostrava que a pessoa está se lamentando, e aquilo era uma atitude genuína perante Deus. Eu sei que há uns episódios bíblicos, por exemplo, com os fariseus, que eles rasgou as vestes lá. Ali não é esse tipo de coisa que Deus procura, mas quando ele encontra um coração que está alinhado ao propósito, que é se humilhar diante de Deus, as atitudes físicas contam, irmãos, contam muito, né? Vocês sabem que houve um tempo que a palavra carpir, que quer dizer arrancar, carpir, né, carpir, era usada para prantear. Hoje não é mais usado, já está muito arcaico. Mas tem as carpideiras, ou as famosas pranteadoras, que é muito comum na Europa, principalmente no Oriente Médio, que eram aquelas mulheres contratadas para lamentar-se quando havia um velório. Houve um grupo delas lá na história de Jairo também, um grupo de mulheres que estavam lá se lamentando, uma música rolando, porque para vocês verem, irmãos, que o contexto de se lamentar é um contexto muito importante nas Sagradas Escrituras. E eu quero que vocês separem a coisa. Não é ser mimizento, choramingão. Eu não quero que vocês pensem nesse tipo de pessoa que só fica ali falando coisas sem futuro. Tem pessoas que só ficam ali passando tempo chorando as pitangas, coisas sem futuro. Não estou falando disso. Eu estou falando que mediante uma análise, ela fez uma análise, um exame, ela viu, estou feia, não sou um bom marido. Ou, sou um bom marido, mas meus filhos não estão bem. Mediante esse relatório, mediante o que foi pregado, mediante o que chegou até ela de informação, mediante o cenário global, as notícias, a alma se perdendo, mediante isso, ela vai com o culto inteligente, racional dela e fala: Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Que a minha oração chegue à tua presença, Senhor. Faça algo diferente, Senhor. Eu não aceito esse cenário, Senhor. Eu estou falando desse tipo de lamentação, irmãos. Até porque tem um livro chamado Lamentações. Se não fosse de Deus se lamentar com um propósito certo, não teria nenhum livro nesse nome, né, irmãos? E o profeta Jeremias é um dos mais que fazem isso, né? Teve um ministério difícil, mas Deus honrou muito a ele. Amém, irmãos? Estão entendendo a minha lei de raciocínio? Da importância que eu tenho que fazer assim. Você tem que fazer assim: nossa, fazem 3 meses que eu não sei o que é chorar. Se preocupe. Ó, o pastor que está dizendo, para quem não escutou, que o Jeremias leva o título de profeta das lágrimas. Então, irmãos, veja como que Deus ele aprecia. Por isso eu falo, irmãos, façam um autoexame. Quando foi a última vez que você, de fato, se pranteou? Foi um pranteador mesmo ali. Porque uma pessoa que pranteia, ela revela uma coisa: humildade diante de Deus. Humildade é obedecer. Coração quebrantado, contrito, que é o que Deus procura no ser humano, irmãos. Só um coração quebrantado e contrito. Então, se você está 3 meses sem chorar, se preocupe. Teu termômetro não está bom, né? Amém? Olha só outro exemplo agora, um exemplo diferente que eu peguei aqui. Vamos abrir em 2 Crônicas 33? 2 Crônicas 33. Irmãos, esse exemplo aqui, eu fiquei pensando: Jesus amado, como as lágrimas são importantes para o Senhor mesmo. 2 Crônicas 33 vai falar de Manassés, um dos reis mais terríveis de Judá.
O pai dele foi Ezequias, irmãos. Quem lembra de Ezequias que fez aquela oração chorando para a parede? Ai, Senhor, eu vou morrer. Vai ter essa doença mesmo? E Deus acrescentou 15 anos a mais, lembram dele? Essa oração ele fez com lágrimas também. Amém? Quando ele morre, quem assume o trono é Manassés, um dos piores reis de Israel. Piores, irmãos, terrível. Olha, ó, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Olha o que ele fez. Imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes. Ele prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Olha o 6, irmãos. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova. Estão vendo aqui, irmãos? No que tange a tudo que Deus odeia, Manassés está de parabéns. Está de parabéns. Ele seguiu o manual de fazer o que Deus odeia. Seguiu, irmãos. Como consequência, sabe o que aconteceu? A nação de Judá passou por terríveis situações, porque o rei praticava essas coisas. E levava o povo a praticar também. Mas olha o poder das lágrimas genuínas. Não lágrimas de crocodilo. Lágrimas genuínas. Pule para o 11 lá, ó. Diz assim: pois o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Como? Colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e levaram ele para a Babilônia. Ó a situação, agora no 12. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E ele desfez tudo daí, irmãos. Desfez postes, desfez os cultos a ídolos, ele destruiu tudo, irmãos. Irmãos, vocês estão vendo a importância das lágrimas. Mas aquele, ele é genuíno, irmãos. Não é aquela pessoa que, vou viver uma vida inteira, pastor. Aí agora vou dar um nó em Jesus. Agora que eu já gastei tudo, né? Fiz muita folia. Agora eu vou... Não estou falando disso. Estou falando que aqui houve um arrependimento genuíno. E o Senhor Deus, que é todo poderoso, que analisa e esquadrinha os corações, percebeu que era de verdade. Agora, irmãos, como ele foi levado para a Síria? Preso o quê? Anzol nos dentes e com correntes de bronze. E às vezes muitos de nós estamos assim. O pecado está fazendo nós de capacho, irmãos. O pecado está tratando nós como foi tratado com Manassés aqui, ó. Pegando eu e você, às vezes, assim, ó, levando, e nós nem aí para plantear. Quando era a hora de, meu Deus, mais ou menos assim, tá vendo o que eu estou falando com você, Everton? Olha a tua situação, cara. Desperta, Everton. Em vez de eu aproveitar que eu estou vendo esse cenário, como eu falei para vocês, e meu Deus, vou fazer que nem ele fez aqui, ó. Ele teve angústia, ele se arrependeu, aí conseguiu o favor de Deus, irmãos. Ele conseguiu. Às vezes muitos de nós estamos assim, irmãos. O diabo está fazendo, sabe, coisas terríveis na casa, no trabalho, oprimindo o trabalhador, homem de Deus, mulher de Deus, oprimindo, irmãos, baforando cigarro na cara, sabe, avacalhando mesmo. E era a hora da gente o quê? Meu Deus, vou avaliar minha vida. Eu estou torto. Senhor, me perdoe, me dá uma chance, Senhor. Agora vai ser. Vou buscar ajuda, vou partir para cima. Vou falar com a minha igreja. Para Deus mudar a sorte da gente, irmãos. Porque para um cenário desse, só Deus que muda a sorte. Concorda comigo, irmãos? Só Deus para mudar a sorte. Claro que ele colheu as consequências da vida corrupta dele, irmãos. Mas Deus, ele encontrou graça. Irmãos, dei 3 exemplos, Neemias, Esdras, Manassés, tem vários, tem Ana. Eu estou que nem o Hebreus 11, se fosse citar cada pessoa que tem exemplo de fé, vai longe, irmãos. Muitas pessoas, mas e o nosso rei Jesus? Chorou. Aqui quebra o argumento de qualquer um que fala assim, eu não sou de chorar, eu sou macho, que chorar o quê? Chorar coisa de menino. Então o que ia fazer com Jesus então? O maior dos homens, o maior dos seres humanos, excelente em pessoa, chorou. Se chorar fosse fraqueza, ele não chorava, irmãos.
Porque alguém forte é Jesus. Mas ele chorou. Então chorar não é fraqueza. Claro que pelos motivos corretos, né, irmãos? Mas eu não vou ler o texto conhecido de Jesus chorou. Vou falar do texto de Hebreus 5. Vamos abrir? Hebreus 5. Eu já estou indo para o rumo do final da minha mensagem, irmãos. Hebreus 5. Diz o seguinte, Hebreus 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. Não vale a pena, irmão, se apegar aí, ó. Dizer, eu não sou muito emocional. Para você é fácil, você é muito mais emocional. Nada a ver, irmãos. Chorar é de Deus. Durante os seus dias de vida na terra, olha o que Cristo fez. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Perceberam? Jesus, enquanto viveu, ele orava, suplicava, chorava. Mais ou menos assim, lá no tempinho dele, né? Estou aqui, irmãos, aqui viajando na maionese. É mais ou menos assim: Pai, fiquei sabendo de Pedro, querem peneirá-lo, mas eu estou aqui, Pai, eu não aceito, eu sou o pastor dessa ovelha. É mais ou menos um clamor assim, porque ele não falava em uma voz assim suave, irmãos. A Bíblia está descrevendo aqui que era em alta voz e súplica, com lágrimas. Você imagina Jesus, irmãos, intercedendo pelos 12, intercedendo por nós, como na oração que tem em João? A oraçãozinha dele tinha envolvimento, ele tinha envolvimento, irmãos. Ele se manifestava com a parte física dele na oração. As lágrimas são uma consequência de que Jesus tinha um coração sensível. Os olhos de Jesus eram olhos úmidos, lacrimejantes. Aquela pessoa que... Sabe aquele olho aguado dos filhos da gente? Quando a gente vai... Eles sabem que vão apanhar, fica aquele olho aguado assim. A Lana faz com aquele olho aguado assim, pastor. Sabe que vai levar uma surra, fica aquele olho... Você já não quer bater direito? Tem tanta dor? Eu imagino que os olhos de Jesus é aqueles olhos sensíveis. É um mover de Deus assim. O Jesus sabia do que fazia ali, irmãos. Como homem, ser humano que foi. Então, irmãos, nós temos que ter esses olhos que é facilmente perceptíveis a Deus. Amém? Tiago 4, 8, 9. Vamos lá? Tiago 4, 8 e 9. Irmãos, eu quero colocar aqui um ponto, indo para o final da mensagem, que chorar é uma decisão. E quando eu falo chorar, lamentar, eu não estou falando somente de lágrimas caindo, irmãos. Lágrimas que caem dos olhos é resultado da tua postura no teu secreto. Então nem sempre você vai assim, eu vou chorar hoje, né? Não é assim, irmãos. É o seu envolvimento com Deus e as lágrimas vêm. Tiago 4, 8 e 9, encontraram? Olha o que diz o Tiago, né? Aquele texto conhecido. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o quê? O riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Entenderam que prantear é uma decisão? É você querer. Você não controla as tuas lágrimas, mas estar diante de Deus em postura de humilhação é uma decisão. É uma decisão. E ela tem que ser frequente. Frequente, irmãos. Porque a partir do momento que eu deixar de ser humilde, perdi. Porque para eu ser exaltado, eu tenho que estar em humilhação. Nossa, irmão, servir esse reino de Jesus é uma doideira, né? Mas é uma decisão trocar o riso por pranto. Estou bem com o meu trabalho, estou bem assalariado, estou bem com o meu carrinho, estou bem com a minha família, mas a situação de fulano não está bem. Senhor, eu estou entrando aqui agora em oração para essa pessoa. Eu estou entrando em oração pelo Israel. Não aceita, Jesus Cristo, que as nações inimigas atinjam o povo que carrega as tuas promessas. Senhor, faça alguma coisa entre a Ucrânia e a Rússia. Senhor, eu ouvi dizer do tsunami lá. Sabe, irmãos, a gente tem que se condoer pelo próximo. Se tinha alguém que se conduía muito pelas pessoas próximas, era Cristo. Então como que eu faço isso? É esperando arrepiar o braço aqui? Esperando colocar a música do Fernandinho? A música, seja lá quem for que te emociona? Não, é você indo fisicamente, entendendo com o culto racional teu, que você precisa se humilhar diante da destra do Todo-Poderoso. Meu Deus, irmãos, as lágrimas são importantes. E o último texto que eu vou ler com vocês, vamos lê-lo em pé e fazemos uma oração? Está lá em Joel, para eu finalizar aqui a mensagem, meu tempo deu ali.
Eu vou ler um texto aqui, tá, irmã Emerson, antes. Vou ler aqui um texto, Joel capítulo 2. Abram lá em Joel capítulo 2, irmãos, versículo 12. Aqui tem um título, né? Chamado arrependimento. Joel 2, do 12 em diante, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Como, irmãos, que vai voltar? Com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração. É uma atitude, irmãos, rasgar. E não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envie a desgraça. Olha o 14. Talvez ele volte atrás, como fez com Manassés. Arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Talvez ele mude o teu cenário. Assim vocês poderão fazer o que, irmãos? Ofertas de cereal, oferta derramada para o seu Deus vão voltar. 15. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. É uma atitude, irmãos, é uma atitude, não é sentimento. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Irmãos, quando o adorador ia para sacrificar, tinha o sacrifício aqui, ó. Ele passava pelo átrio, tinha um sacrifício, a bacia, e aqui estava o templo. Entre esse templo, que é o lugar de adoração a Deus, e o altar, que você trouxe o seu sacrifício, ele falou, nesse lugar, entre o altar e o pórtico, chorem os sacerdotes. Chorem ali, antes de entrar na minha presença, chorem. Chorem, pranteiem, prepara o coração, quebrantem-se. Porque, irmãos, Deus é maravilhoso. E qual que era a frase dele? Orando o seguinte: poupa o teu povo, Senhor. Não faz a tua herança, não faz a sua herança objeto de zombaria e de chacota entre a nação. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Colocando para nós, é como se você dissesse assim, ó: Senhor, poupa-me, porque eu te sirvo. Senão as pessoas vão dizer que eu não te sirvo. Vão dizer, onde está o Deus do Everton? Onde está o Deus de fulano, do pai de família? Onde está? Poupa, Senhor, abre, entre com providência na minha família, no meu trabalho, em qualquer que seja a situação, irmãos. Trocando assim ideias entre nós aqui, trazendo lá do contexto para nós, é mais ou menos isso, irmãos. Uma atitude humilde: Senhor, poupa-nos. Estão comigo? Vamos orar em nome de Jesus.